Amém. Coisa boa, coisa boa. Obrigado, Luquinhas. Bom ouvir você, estar com você, depois de tanto tempo, depois de tantas jornadas e aventuras juntos. É muito bom ter você aqui comigo. E você que chegou, você que está aí no YouTube, ou você que entrou pelo Zoom aqui da estação, seja bem-vindo. É bom estar com você, ainda que seja pelos meios virtuais, né? A gente não pode abraçar, não pode beijar, mas a gente pode sentir que há coisas boas, há uma rede de energia boa, de boa consciência, de bons louvores e de boas palavras. Portanto, seja bem-vindo, amigo de Jesus e amigo do Evangelho. Essa semana eu vi uma frase de um jornalista que me chamou muito a atenção. E ele dizia assim que o Brasil se tornou o cemitério do mundo. À primeira vista, parece assim ser uma frase marqueteira, né? Até porque nós temos a imprensa extremamente polarizada. Nós não temos uma imprensa independente, né? A imprensa é impregnada de viés ideológico, seja de direita, seja de esquerda. Mas quando você vai pensar um pouco, quando você vai refletir um pouco, você percebe que contra fatos e contra números não há argumentos. De fato, o Brasil está batendo aí todos os recordes nas últimas semanas de morte, de infecção. Nós vivemos hoje um colapso na saúde e também estamos vivendo agora um colapso social. E é um drama que os governantes não sabem como resolver, apesar de terem tipo um ano para se preparar e para se estruturar. Mas nós percebemos a dificuldade, tanto nos estados, quanto nos municípios, quanto no governo federal. Você tem uma pandemia de um vírus que agora é mais agressivo, é mais transmissível e está sem controle. Você tem uma população cansada, você tem medidas médicas e sanitárias que não foram observadas, e aí você tem um agravamento da situação, e nós estamos falando de um país de 211 milhões de pessoas, a esmagadora maioria dependendo de renda pequena, grande parte dessa população vivendo como autônomos, dependendo de estar na rua para fazer negócio, dependendo da sua pequena loja, do seu pequeno comércio. Portanto, o problema não é só o caos da medicina, o caos sanitário, o caos de colapso da rede hospitalar e do SUS, mas também da rede privada, mas agora é um caos econômico. Esse auxílio que o governo está liberando, obviamente, não será suficiente sequer para a pessoa botar comida na mesa. E aí você tem as pesquisas e a gente ouve as opiniões dos especialistas e fica aterrorizado com o que pode se avizinhar nos próximos dias dessa mortandade superar 3, 4 mil pessoas. E de nós termos também, conjuntamente, uma crise no sistema de funerárias. E aí você tem um problema agravado, porque não tem cova para todo mundo, e aí você começa a enterrar em lugares que não são adequados, e esses defuntos decompõem e podem comprometer o lençol freático, e aí você tem uma contaminação de águas. Então, um negócio impensável. Para todo lado que a gente olha, as notícias são assustadoras. E nós estamos lidando com uma enfermidade que é uma roleta russa. A gente não sabe quem vive e a gente não sabe quem morre. O que a gente sabe, foi divulgado essa semana, é que o índice de pessoas que são entubadas e que vêm a falecer no Brasil é de 80%. Ou seja, é uma coisa assustadora. E aí agora as empresas privadas de saúde, as associações de hospitais privados estão dizendo que o estoque de medicamentos que são utilizados para intubação estão no limite. Então, assim, parece ser o avizinhamento da catástrofe perfeita.
E, desgraçadamente, a gente vive esse momento sem vacina, sem planejamento, sem unidade federativa, sem uma liderança que aglutine, sem termos a possibilidade de enfrentar isso como outros países estão enfrentando e estão vencendo. E o custo de tudo isso é uma quantidade de pessoas morrendo que é assustadora. E aí é natural que, diante de um contexto como esse, todo mundo fique com medo de morrer. Aliás, quem parece não ter medo nenhum e quem se comporta de forma irresponsável, na maioria dos casos, está revelando um medo e uma insegurança que desperta no indivíduo um sentimento oposto. Então, ele vai para o terreno da negação, ele vai para o terreno do escapismo, ele vai para o terreno da irresponsabilidade. Mas o motor ainda continua sendo o mesmo. É medo. Medo da morte é uma coisa que mata sem precisar de vírus. O sujeito fica asfixiado. Medo da morte gera pânico. Medo da morte gera ansiedade. Medo da morte gera uma paralisia existencial. O sujeito não consegue mais trabalhar direito. Ele não consegue se relacionar direito, nem em casa, nem com os amigos, nem nas suas atividades profissionais. Medo da morte altera a forma como a gente vive. E olha, nesse tempo, uma das coisas que mais povoa a mente das pessoas é o medo de morrer. É o medo de cair no hospital e não ter balão de oxigênio. É o medo de precisar de uma UTI e ela não está disponível. É o medo de precisar ser entubado e não ter respirador. E isso é uma coisa assustadora. E isso gera uma energia no inconsciente coletivo que fica represada, que é uma coisa impensável. Se você acredita nas projeções a nível espiritual, se você acredita que a existência não é só o concreto e o visível, e o tangível e o observável, mas se você acredita que há projeções espirituais e que essas camadas e essas dimensões se alimentam, para usar uma figura do Gênesis, do pó da terra, que a serpente come essas energias, então nós temos uma camada de seres espirituais se alimentando de todas essas tensões, de todos esses medos, de todas essas angústias, de toda essa ansiedade. Tudo isso produz no inconsciente coletivo e nas regiões espirituais uma carga poderosa de energia psíquica e espiritual. E aí é provável e é possível que a gente comece a se questionar de onde é que vem esse horror, de onde é que vem esse pavor, por que é que a gente se sente tão assombrado quando nós temos que lidar com esse tema da morte. A semana passada eu preguei sobre isso, falando dos enfrentamentos, né, e das dinâmicas e dos rituais de luto. E hoje eu ainda quero insistir nesse tema e quero pensar com você e refletir um pouco por que é que a morte gera tanto temor, inclusive em pessoas que se confessam pessoas religiosas, pessoas que detêm uma crença num Deus, pessoas que confessam ter a crença numa vida após a morte. Você se encontra nessa situação? Você se enquadra nesse caso? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você que me assiste essa noite, você tem medo de morrer? Você está angustiado? Você está com pavor? Você se sente sufocado porque você está com medo de morrer? Então, essa palavra hoje é para você. Mas eu não queria dar prosseguimento sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós nos ajuntamos virtualmente nessa ambiência de comunidade de fé, porque professamos o nome de Jesus.
e nos ajuntamos em torno desse nome do Evangelho para buscar ouvir a tua voz, de tal maneira que de ti mesmo, Senhor, venham palavras que nos pacifique o coração e nos aquiete a alma nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu te peço, Senhor, que essa reflexão alcance esses corações, sobretudo dos que estão alarmados, dos que estão assustados, dos que sentem-se quebrados, dos que se sentem esquecidos, e que, por intermédio dessa palavra, eles sejam libertos do medo e do pavor da morte. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu queria lhe convidar aí a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Vou ler apenas 4 versículos aqui na minha versão King James atualizada, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim o texto: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Considerando, portanto, tudo isso, que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que, semelhantemente, estão sendo atacados pela tentação. O texto da Epístola aos Hebreus, carta que foi enviada para judeus cristãos que viviam no mundo helênico. Portanto, diferente de muitas das epístolas do Novo Testamento, onde Paulo está enviando cartas para comunidades nascentes, boa parte dela de pessoas que haviam saído do paganismo, ou de pessoas que eram devotas dos cultos politeístas das cidades gregas, como Corinto, como Éfeso, como Filipos. Aqui você tem uma carta sendo direcionada, sendo dirigida para judeus que haviam se convertido ao Evangelho, mas viviam nessa cultura, nesse mundo de lei romana, mas de filosofia grega, de cultura grega e de lei judaica. Os especialistas divergem em relação à datação da carta aos Hebreus. Alguns afirmam que foi ali no final do primeiro século que essa carta foi escrita. Outros defendem que é uma carta de Paulo. Eu, particularmente, não consigo encontrar aquelas características, as saudações, os preâmbulos que marcam a teologia de Paulo, até as próprias conexões que o escritor faz ali com o livro de Levítico, elas não se parecem com as argumentações de Paulo. E, portanto, eu fico com a crítica literária que propõe que esse livro, essa carta, foi escrita ali por volta de 62 a 65 depois de Cristo, sobretudo porque ainda está presente todo aquele sistema sacrificial, aquele sistema de funcionamento do templo, né? E, portanto, nós sabemos que isso cessa no ano 70, quando Jerusalém é invadida pelo general Tito e há uma profunda destruição e ali há um grande exílio de judeus. Portanto, eu fico com essa linha de interpretação. Mas aí eu quero chamar você para dentro da cena. Eu quero colocar você dentro do contexto
no qual esse escritor está escrevendo, para que você compreenda as ambiências e entenda o que ele queria dizer e para quem ele estava falando. Havia se passado mais ou menos uns 30 anos da ressurreição de Jesus. Portanto, nós estamos falando que a maioria daquelas comunidades de fé já estavam consolidadas. E muita gente havia se convertido à fé. E dentro desse contingente grande de pessoas, também havia um grupo grande de judeus que havia se convertido, que havia deixado as práticas do judaísmo, os rituais do judaísmo, as observâncias do judaísmo, e havia se convertido à fé em Jesus. Mas, depois desses 30 anos, também estava acontecendo um fenômeno de perseguição naquele mundo. Havia muita morte de discípulos que confessavam a sua fé no Galileu. Havia intensa mortandade de pessoas, inclusive em espetáculos grotescos na cidade de Roma, ali no Coliseu. E também havia, paralelamente, uma crença na parousia, né? Na volta de Jesus. Havia essa crença. Você, quando começa a ler a teologia de Paulo, você percebe que o próprio Paulo tem essa expectativa de que a volta de Jesus é iminente, e depois você vai percebendo que ele começa a compreender que aquilo não é para agora, não é para o depois imediato, mas que ele próprio não sabe quando Jesus retorna. Então, de certa forma, essa expectativa dessa revelação, desse retorno, dessa parousia, gerou uma frustração, gerou um medo diante de um mundo profundamente violento e avesso às crenças desses discípulos de Jesus, que haviam, em alguns casos, como desses judeus da carta, deixado a religião dos pais e as tradições de toda uma vida para abraçar uma nova fé. E aí esses grupos começam a ser dissuadidos, eles começam a ser enfrentados por grupos de judaizantes ortodoxos que insistiam na necessidade do retorno às velhas práticas, às velhas crenças, aos velhos costumes. E esses irmãos começaram a ser pressionados. E, diante de todo esse contexto de pavor, diante de todo esse contexto de morte, diante de toda essa pseudo-decepção, desse retorno de Jesus e dessa expectativa que havia sido criada de uma parousia eminente que não se consubstancia, eles começam a ceder e a fraquejar na sua fé. Portanto, essa é uma carta de defesa apologética. O escritor está fazendo uma defesa veemente do ministério de Jesus, do sacrifício de Jesus como sumo sacerdote, e ele começa a construir pontes com o Velho Testamento, mostrando efetivamente onde que as profecias se cumprem e onde a caducidade da letra da lei já não mostra mais qualquer eficiência para a vida. E, portanto, também se constitui num incentivo, numa exortação a esses irmãos que se sentem fracos, que se sentem abandonados, que se sentem temerosos, que se sentem angustiados, que estão respirando esse ar de morte. E a carta tem, portanto, esses dois objetivos. Mas aí eu quero me lembrar que judeus convertidos, eles efetivamente, em algum momento, fizeram parte de pelo menos dois grupos, duas seitas, que eram preponderantes no judaísmo, que eram o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Obviamente, existiam outras seitas, mas em menor número. Os sicários, os herodianos, os zelotes, mas os saduceus e os fariseus eram, assim, o grupo preponderante, era o grupo mais influente. Portanto, esses que se converteram, muito provavelmente, ou pertenciam a um grupo ou pertenciam ao outro. Os saduceus representavam a aristocracia.
Os saduceus eram aquelas famílias nobres, os saduceus eram aquelas famílias mais ricas, eram aquelas famílias mais influentes, eram aquelas famílias que dominavam os postos mais importantes do Sinédrio. Por exemplo, Anás era saduceu e Caifás também era um saduceu. E daí você começa a entender que nada mudou, né? Os políticos sempre são os mesmos, os poderosos sempre são os mesmos, e eles sempre estão buscando os seus próprios interesses e eles estão esmagando os pequeninos. Portanto, sempre que você vê um profeta se levantando no Velho Testamento e confrontando a elite, os poderosos, os governantes, os juízes corruptos, eles estão falando para esse público, que ali no século II a.C., que é onde nascem ali nas sinagogas tanto fariseus quanto saduceus, eles vão se organizar politicamente e religiosamente, compondo essa maioria do Sinédrio. Os fariseus, por outra sorte, eram muito mais numerosos, mas muito menos influentes. Eles eram o povão. Os fariseus eles também exerciam atividades no templo, mas não atividades ligadas ao sacerdócio. Eram ligadas aos porteiros, aos levitas, aos guardiãos. Então, você tinha ali funções administrativas. Então, os fariseus eram mais associados a essas pessoas. E aí, quando você vai compreender do ponto de vista da doutrina, da crença teológica, os saduceus eles eram profundamente ligados à lei de Moisés. Eles acreditavam na Torá. E, portanto, se eles acreditam na Torá, eles não acreditavam na ressurreição. Vocês lembram daquele texto em que Jesus é abordado por um grupo de saduceus que pergunta a ele sobre uma mulher que tinha tido 5 maridos, os 5 maridos tinham morrido, e aí eles lançam uma pulha para Jesus e dizem, olha, na ressurreição dos mortos, ela vai ser mulher de quem? Ou vai virar uma swingueira só? Né? Eles tentaram embaralhar Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles imaginavam que as crenças dos fariseus, que haviam sido acrescidas de 600 tradições, então os fariseus, além de crerem na Torá, eles creem na experiência da tradição, dos anciãos, dos patriarcas. Os fariseus têm um composer, um bojo maior nas suas convicções religiosas. Os saduceus não, eles ficam só com a Torá, eles acham que todo o acréscimo que vem ao depois é influência do zoroastrismo, é influência do exílio babilônico, é influência de se beber em fontes persas, em fontes babilônicas, e essas adições trouxeram influência sobre os rabinos, porque as sinagogas são criadas no exílio como casas de instrução, casas de saber, e, portanto, os saduceus tinham repulsa de tudo isso porque eles achavam que isso era uma contaminação desse leite genuíno da espiritualidade raiz do judaísmo. E aí eles guardavam apenas as ideias do Velho Testamento ali circunscritas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, onde você não encontra nada sobre ressurreição. No Velho Testamento, a morte é tratada como um apagão, como um estado de latência eterno. Quando você lê ali o Eclesiastes, você vê o autor falando que os mortos não sabem de nada, que os mortos não fazem nada e que eles entram nesse estado de catarse no sentido de não terem mais qualquer tipo de atividade. É uma catalepsia, ainda que possa existir alguma consciência, mas o sujeito fica numa dormência absoluta. Os fariseus, por outro lado, eles já tinham uma influência da cosmovisão grega. E, portanto, eles tinham todo esse conjunto de crenças que vão se simbiotizando com o judaísmo, por influência dos persas, por influência dos gregos. Isso tudo vai sendo normatizado na sinagoga, isso tudo vai virando material teológico no seminário, e os rabinos vão ensinando essas coisas, e possivelmente, a partir disso, começa a existir
entre os judeus, nessa classe que é dominante no sentido de ter mais gente entre os fariseus, uma população maior, eles começam a crer em anjo, eles começam a crer em demônios, eles começam a crer em ressurreição dos mortos, eles começam a crer no inferno. Nada disso você encontra como doutrina no Velho Testamento, mas você encontra tudo isso já no Novo Testamento, e você pode ver naquela discussão de Jesus com os fariseus, ali em Lucas 16, quando ele fala de Lázaro e o rico, que o Lázaro morre e vai lá para o céu, e que o rico morre e vai para o inferno, e ali você já tem o contexto e o conceito de Hades, e Jesus trabalha com essas categorias da cosmovisão para trazer informações e para gerar uma consciência e um confrontamento com a forma equivocada e perversa e distante da realidade humana do necessitado que eles viviam. Portanto, a morte e o que move a crença dos fariseus no sentido da ressurreição é completamente diferente da morte de como o saduceu trata, porque para o saduceu ele parece escolher um caminho mais curto, ele nega que exista a vida após a morte. Ele entra num escapismo existencial. Ele prefere assumir uma posição de que não há ressurreição dos mortos. E, de certa forma, todo negacionismo, por vezes, é um extremismo, mas motivado pelo mesmo motor. E, nesse caso, esse escapismo saduceu revela uma angústia e um medo de não se saber o que virá ao depois. Por outro lado, a religião dos fariseus produz no sujeito uma culpa muito grande. Enquanto nos saduceus o que move é a fuga, nos fariseus o que os move é a culpa. E por isso essa religião, onde você tem que fazer tanta purgação, onde você tem que tomar tanto banho para se lavar, onde você tem que oferecer tanto sacrifício, onde você tem que se submeter a uma régua moral com 600 tradições que esmaga a pessoalidade, a vontade, a individualidade, a beleza das coisas. E a religião propõe esse caminho de autoconstrução da sua própria salvação. A religião nasce em Caim, que queria provar para Deus que era possível ele oferecer o seu próprio sacrifício. A religião é a produtora de sentidos para alterar o destino do homem. Esse religar é um movimento de baixo para cima. O evangelho é um movimento de cima para baixo. E é por isso que o sangue de Abel ainda clama, porque é no sacrifício do sangue do cordeiro que estava a solução, e nenhum tipo de produção humana, por melhor que fosse. Portanto, é possível a gente entender agora, juntando essas peças, que esse grupo de judeus cristãos que havia se convertido no Evangelho 30 anos depois da ressurreição, recebendo essa carta desse escritor que envia para esses hebreus essa exortação de fé, esse chamado à consciência, esse reforço da espiritualidade num mundo marcado por morte, por perseguição, por um momento de decepção com essa parousia que não vem, de enfraquecimento dessas bases da espiritualidade humana. E aí você percebe que nesse grupo existiam essas duas questões ainda que latentes. Ou era a fuga dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição e na vida eterna, ou era a culpa dos fariseus, que precisavam construir a sua própria salvação. E é por isso que Jesus diz, se você quer vir, negue-se a si mesmo. A igreja pensa que negar a si mesmo é não ir na boate, é não fumar, é não beber, é não transar, é não usar piercing, é não fazer tatuagem. E o que Jesus está propondo é uma coisa completamente diferente. O que Jesus está dizendo é que negue-se a qualquer tipo de produção, de construção humana de sua própria salvação, porque é natural do ser humano querer essa busca do sagrado, buscar a divindade, mas tentando oferecer alguma coisa. Você ser o produtor
da sua própria salvação. E aí Jesus disse: abra mão de qualquer esforço meritório para se salvar, porque se você não fizer isso, você jamais será salvo. Porque, como diz a canção, é meu, somente meu, todo o trabalho. O medo da morte, ele tem ao menos duas raízes. É essa espiritualidade doente, é essa crença nessa divindade que está sedenta por vingança, que está contabilizando os seus pecados para lhe jogar na cara, que no juízo final vai lhe esmagar e lhe jogar no caldeirão de óleo fervente, no mar dos mortos, descrito por Dante Alighieri, ali pelo século XVI, gerando esse pavor da morte. Você percebe que os cristãos têm mais medo da morte do que o ateu, porque a morte para ele remete a essa situação onde ele não sabe se será salvo. Ele não sabe se o que ele produziu foi suficiente, ele não sabe se ele foi bonzinho o suficiente. E por isso ele vive essa inquietação quando ele percebe que a morte se aproxima, porque essa morte vai ser a sua sentença, e se ele não tiver sido legal, se ele não tiver tido uma vida segundo os critérios da piedade da igreja, ele está condenado ao inferno, e aí o sujeito vive nessa angústia, porque ele vive com culpa. E, por outro lado, você tem aqueles que negam a morte. São esses adeptos do grupo dos saduceus, ainda que não percebam. E eles vivem, não raro, uma existência que não tem significado. É viver de si para si mesmo. Eles não encontram propósito na vida. A grande maioria não acredita sequer que haja um articulador, um arquiteto que tenha montado tudo isso. E negam os fluxos mais básicos e elementares da vida, porque é impossível que tudo isso tenha surgido do nada e que o nada tenha produzido tudo. É impossível, do ponto de vista da ciência, seria impossível partir de uma evidência desse tipo. E aí o sujeito começa a viver de forma irresponsável. O sujeito começa a negar as crenças mais elementares. O sujeito passa de um extremo para o outro, ou aquele que vive aterrorizado, imaginando ser o único responsável para produzir a sua salvação, ou aquele que vive de forma completamente incipiente, indolente, insensível com relação ao todo da vida, porque não acredita em nada. Esses são os casos que eu encontro. E nesses dias de pandemia eu tenho sido muito buscado com gente com os dois tipos de angústia. Gente religiosa, que paradoxalmente tem um medo enorme de morrer e de ir para o inferno. E gente que não crê em nada e que não acha sentido em nada e, portanto, sente uma angústia enorme porque percebe que a vida pode ser tirada num abrir e fechar de olhos e ele não sabe sequer porque ele está existindo. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: o homem fraco teme a morte. O desgraçado a chama. O valente a procura. Mas só o sensato a espera. Olha, diante dessa mortandade sem precedentes no nosso país, diante desse colapso da saúde, diante de questionamentos do tipo: será que vai ter hospital para mim? Será que vai ter respirador para mim? Será que vai ter UTI para mim? Se eu me contaminar? Né? E pior ainda são aqueles que tiveram agora pessoas muito próximas levadas, ceifadas, gente que não deveria morrer, não era a hora de morrer. E isso está paralisando as pessoas, está gerando uma angústia tal, uma inquietação tal, que as pessoas estão deixando de viver, estão adoecendo, estão sem saber o que fazer, porque o medo da morte paralisa. Eu queria tirar 3 lições desse texto de Hebreus para lhe ajudar com relação a isso. Primeira coisa que eu queria lhe dizer que o texto nos revela é que esse medo da morte, normalmente, ou ele é resultado da culpa, ou ele é resultado da fuga. E perceba aí no verso de número 15 do capítulo 2, que o escritor está falando de Jesus
e de que ele destrói esse que tem o poder da morte, que é o diabo. E ele diz no verso 15 que ele fez isso para livrar todos que ao longo de toda a vida estavam escravizados pelo poder e pelo medo da morte. É muito forte esse versículo, porque ele usa uma palavra que nos remete a algo muito significante, que é escravizado. Quer dizer, esse medo não é uma coisa natural, não é aquele medo de proteção, não é aquele medo saudável, que diante de uma situação de perigo, você destila essas sensações e sentimentos como uma arma e como uma coisa natural. Não, ele está falando que é um tipo de medo que escraviza. Ele diz que a vinda de Jesus tem como um de seus propósitos quebrar esses grilhões, essas amarras, essas correntes que tornam o sujeito escravo desse medo. O sujeito que é escravo, ele não tem como se libertar. Ele vive aquela existência ali, né, que se arrasta dia após dia, de mesmice em mesmice, numa rotina enfadonha, porque o sol nasce e o sol se põe e ele está restrito àquelas dinâmicas e sem alternativa. O medo da morte, em primeiro lugar, ele é resultado dessas duas coisas, da culpa ou da fuga. São duas angústias básicas do ser humano, e eu consigo identificar de forma arquetípica que fariseus e saduceus se encontram diante desse bojo por conta das características e da cultura própria sobre a qual viviam. E aí, o escritor escrevendo essa carta para esses irmãos e sabendo que um dia eles beberam dessas fontes, ele reforça numa exortação e defende a fé e o evangelho, dizendo, olha, o medo da morte é resultado ou da culpa ou da fuga. E vocês serão libertos dessa escravidão. Porque o caminho da sabedoria é o caminho do centro. E Aristóteles propõe essa existência equilibrada quando a gente busca o centro das coisas. Nem viver num extremo, nem viver no outro. O Evangelho nos propõe o caminho mediano, o caminho do equilíbrio, o caminho da sensatez, o caminho do bom senso, o caminho da fé racional. Tudo isso está proposto em Jesus. Procure identificar em você se o seu medo nasce dessa culpa, porque você foi criado dentro de uma religião e de uma espiritualidade legalista, desse Deus carrancudo, que em algum momento ele está com um porrete na mão e ele vai te acertar. E aí, se você não viver essa existência piedosa, esse manequim religioso construído pela igreja, se você não se submete a esse conjunto de normas, de ascetismos judaico-cristãos, e você não se torna esse ser quase que não pensa, que sofreu um apagão de inteligência e que foi castrado do mundo para viver numa realidade, numa bolha paralela, você sabe que quando a morte chegar, você vai para o inferno. E aí o sujeito vive cheio de culpa. Porque quanto mais ele tenta produzir a sua própria justiça, mais ele se sente desgraçado, mais ele se sente miserável. E quanto mais ele trabalha em função de ser o seu próprio salvador, mais ele encontra nele mesmo todo tipo de discrepância. É o que Paulo fala ali na carta aos Romanos, capítulo 7, que ele diz, eu sou um desgraçado, porque eu tento fazer o bem e não consigo. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse medo da morte? Desse inferno que é a morte para mim. E aí o escritor dos Hebreus nos ensina que esses que estão escravizados por essas crenças, ou esses que se tornaram insensíveis, esses que não acreditam mais em nada, esses que acham que a vida é um aborto, ou então os agnósticos que imaginam que Deus é um escroto sacana que está de porre no céu jogando cartas enquanto todo mundo aqui está se ferrando. E isso gera um sentimento de abandono, de desilusão, de decepção. Ou é uma coisa ou é outra, ou é culpa ou é fuga, mas isso gera uma angústia profunda. E o texto diz, se você está escravizado com isso,
Jesus vem para te libertar. Isso não é uma libertação só de consciência, isso tem que descer para a alma. O sujeito tem que entender com a razão, mas isso é um ato de fé. Isso é uma coisa do espírito. Você não pode promover isso. Não é só razão para lhe convencer. É o poder do evangelho que Paulo fala, que o evangelho é o poder de Deus, que produz essa pacificação e essa cura. Se não for isso, meu amigo, o sujeito vai viver ou num extremo ou no outro. Segunda coisa que o texto de Hebreus nos ensina é que a morte deriva do caos e a ressurreição da reorganização de todas as coisas. Veja aí o verso 17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Segunda coisa que você precisa entender para se libertar desse medo da morte é que a morte ela vem do caos, ela vem da desconexão de todas as coisas, ela vem do desencontro do homem do plano original que Deus havia estabelecido, ela vem da falência do propósito eterno. E por isso eu gosto de Nietzsche quando ele diz: torna-te aquilo que és, ou seja, nós estamos, como Paulo ensina, desenvolvendo a nossa salvação para chegarmos naquilo para o qual nós fomos pensados. Nós somos o agora e o ainda não. Estamos no caminho, somos peregrinos em busca de encontrar a razão e o sentido, porque aí não veremos mais em espelho, veremos face a face. E, portanto, a morte entra como consequência desse caos que se estabelece primeiro na consciência humana. O jardim é só uma ilustração de uma ambiência, uma arquetipia que mostra o fenômeno interior. A desagregação, a desconstrução, a desconformidade acontece dentro, não é fora. Ela reverbera para fora. Mas primeiro ela acontece do lado de dentro. O homem se enxerga pecador primeiro do lado de dentro, depois é que ele percebe que está nu. Ora, para Deus, a nudez é algo com profunda beleza, porque foi ele que criou, foi ele que desenhou, foi ele que estabeleceu. Mas perceba que há uma alteração de consciência. Há uma desagregação, há uma ruptura, há uma fissura nas ambiências interiores, na constituição do psiquismo humano. E isso é quebrado, e essa quebra produz cardos e abrolhos, conforme o texto de Gênesis capítulo 3, numa linguagem figurada, alegórica, que diz há uma desconformidade, há uma desconexão, há uma anomalia que surge dentro do indivíduo. Como é que resolve isso? Ninguém resolve. E a forma de resolver é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Porque Deus, antes de dizer haja luz, disse haja cruz. E porque a salvação foi proposta não como um remendo para a cagada do homem, mas como um propósito eterno do Deus que sabe todas as coisas. E, portanto, o medo da morte produz o caos, mas a ressurreição reorganiza todas as coisas. E é por isso que o escritor de Hebreus diz que Jesus é esse sumo sacerdote. É esse que vem oferecer o sacrifício. Mas agora o sacrifício é ele próprio. Não é mais o sacrifício do cordeiro, não é mais um intermediário humano finito, falível, que para entrar no Santo dos Santos ia amarrado com a corda, porque se tivesse cometido pecado, ele caía morto lá dentro e ninguém podia entrar para tirar. Agora, esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está para além de qualquer normatização, de qualquer construção, de qualquer raça, de ser refém de qualquer religião ou de qualquer espiritualidade, porque Jesus é tudo em todos. Porque o fim da lei é Cristo, e porque o fim da religião é Cristo, porque o fim de todas as coisas é Cristo, porque ele é o alfa e é o ômega. E, portanto, ele, como sumo sacerdote, e aí o texto diz que se compadece misericordiosamente. É isso que falta aos evangélicos e aos crentes, é entender dessa misericórdia de Deus, que Deus não é um pai carrasco que está na esquina esperando com
foi-se para degolar o indivíduo, e aí o cara vive nessa culpa e com essa angústia e com esse medo de que a morte vai chegar e ele vai cair no caldeirão de fogo. Não, Jesus é esse que vem oferecer a propiciação dele próprio para que os nossos pecados sejam perdoados. Portanto, enquanto a morte cria o caos, a ressurreição reorganiza todas as coisas, põe tudo de volta no lugar. É na ressurreição que surge o segundo Adão. É na ressurreição que uma porção de Deus vem habitar em mim pelo seu Espírito. É na ressurreição que eu recebo a consciência do Evangelho. É no poder da ressurreição que eu também posso andar na lei do Espírito da vida. É na ressurreição que eu me assento nos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios. É a ressurreição que pavimenta o caminho. Sem ressurreição, Paulo fala aos Coríntios, nós seríamos os mais desgraçados dos homens e a nossa crença seria totalmente infundada. Portanto, creia, enquanto a morte produz esse caos, a ressurreição coloca todas as coisas do trilho, porque ele já fez e disse, tetelestai, está consumado, não pode mais ser alterado, não pode mais ser mudado, porque o sangue do Cordeiro lava a mim e a você de todos os nossos pecados. Em terceiro e último lugar, eu quero lhe dizer que para a gente superar esse medo da morte, essas angústias, essas inquietações, esse pânico, esse desespero, eu quero lhe dizer que não se pode fugir da morte, mas é possível vencê-lo. Veja aí o verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, eu creio em Deus porque é absurdo. Eu creio na ressurreição porque ela é improvável. Porque eu entendo que no mundo grego os homens olhavam para aquelas divindades naquele panteão de deuses. Porque no mundo romano eles olhavam para as símiles gregas naquele panteão de deuses, mas o Deus dos hebreus resolve encarnar. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala desse fenômeno que nós não temos a proporção nem a dimensão, mas diz que ele se esvaziou. Você imagina Deus se esvaziar para se encontrar em forma humana. Ele larga o seu poder, a sua divindade, a sua glória, a sua eternidade. Ele se esvazia de si mesmo e encarna como um de nós. É Deus que sangra, que chora, que se apieda, que sua, que sente dor, que sente angústia, que tem medo da morte, como eu e você. Mas que diz, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E vai resoluto para se encontrar com o seu propósito, que é a cruz, porque ele sabia que grande seria a vitória. Grande. E aí Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Ele usa uma linguagem quase que sarcástica. Onde é que está o teu poder? Onde é que está, ó morte, a tua vitória? Porque você foi vencida. Você foi vencida. É possível fugir da morte? Não, não é possível. Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Salvo se Jesus voltar nessa geração. E todo aquele que é discípulo de Jesus deve esperar que ele volte nessa geração. Mas se ele não voltar, eu e você vamos morrer. Vamos morrer de infarto, vamos morrer de AVC, vamos morrer dormindo, vamos morrer de Covid, vamos morrer de acidente, de assalto. Eu não sei como você vai morrer, mas eu sei como você vai viver. E não me importa como você vai morrer, mas me importa como você vai viver, porque você não é isso aqui, não é essa casca. Você é um espírito dentro desse invólucro que, depois de alguns meses, vira pó. Mas você é um espírito eterno, que não pode ser destruído, e que foi criado com um propósito, com um significado. Portanto, o que o escritor de Hebreus nos ensina é que não dá para fugir da morte, mas dá para vencê-la. E de que eu e você fomos destinados para, junto com ele, vencer. Porque ele ressuscitou.
E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É o que Paulo ensina na sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Portanto, meus irmãos, é importante que você entenda esses pontos elementares básicos, mas que são muito importantes para enrijecer a sua musculatura espiritual, para que você possa enfrentar esses momentos dramáticos que nós estamos vivendo pacificados. Ora, entender essas coisas não produz irresponsabilidade. Entender essas coisas não produz em nós nos arriscarmos sem necessidade. Entender essas coisas nos leva ao equilíbrio e à sensatez. E aí, eu estava vendo um texto de uma carta de Lutero, enviada na segunda metade do século XIV, portanto, antes da Reforma Protestante. Uma carta que Lutero enviou ao reverendo John Hess. E eles estavam no auge da peste negra na Europa. Gente morrendo de todo lado, para todo canto, e aí Lutero escreve essa carta para o reverendo John Hess. E veja o que é que ele diz. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédio e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e, assim, porventura, infligir e poluir outros, causando mortes por causa da minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim, não sendo responsável por minha própria morte, nem pela morte de outros. Agora, compare, meu irmão, a carta de Lutero de 600 anos atrás, quase 700 anos atrás, com o comportamento dos evangélicos nesse tempo. E me diga, o que é que eles têm em comum? Com esse comportamento de gente que vai para a rua, vai fazer aglomeração, que vai para a festa, que vai para templo, que vai para reunião de oração, fazer vigília, culto de doutrina, quando sabe que, nesse momento, nada disso deveria estar sendo feito, porque a possibilidade de contaminação é enorme, porque eles imaginam que igreja é construção e não consciência, e porque eles não entendem o seu papel na sociedade como mediadores da vida, e porque eles não conseguem existir de forma equilibrada, sensata e com boa fé. E aí você tem o resultado, essa coisa amorfa e louca que está aí. Eu não sei quando a pandemia vai terminar, mas eu sei que eu estou fazendo certo. Eu estou nesse meu apartamento com a minha mulher e a minha filha desde o dia 15 de março de 2020. Tem sido um tempo fácil? Não, não tem sido um tempo fácil. É gostoso ficar trancado dentro de casa? Não, não é gostoso. Não é agradável. Mas eu me entendo privilegiado de poder ficar no isolamento social, onde 85% da população não pode. E tem que ir para a rua e tem que pegar ônibus. E agora, com o lockdown, tem que ficar em casa sem poder produzir e talvez sem ter o que comer. E, portanto, eu tenho que fazer a minha parte como discípulo de Jesus, que é socorrer aqueles mais próximos que passarem necessidade e proteger a minha família e evitar de ser um propagador da doença. Portanto, meu irmão, eu queria concluir trazendo essas palavras para você, para que isso produza clareza na sua consciência, para que isso produza libertação nos cativeiros, nas masmorras da sua alma, para que você saia dessa reflexão pacificado e que você creia nessas coisas que eu lhe ensinei sobre a culpa e sobre a fuga, que você creia nessa libertação que há e há um poder espiritual envolvido nisso, e que você se aproprie disso e isso vai entrando em você e, com o tempo, isso vai lhe pacificando e vai lhe ajudando a caminhar de forma segura. Eu sei que o sol vai voltar a nascer amanhã. Mais uma vez. Eu sei. Porque escuridão existe pior.
E o poeta diz de endoidecer gente sã. Mas espera, porque o sol já vem. E ele vai voltar a nascer nos nossos corações. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana guardada, protegida, e se você pode ficar em casa, fique. Se você sair, bote máscara. Se você tocar em alguma coisa, use álcool gel, se proteja quem você ama, proteja até quem você não conhece. Você é o embaixador da vida e não o mensageiro da morte. E se por acaso você está sentindo essas inquietações, receba essa palavra como paz, bem, sossego para o seu coração. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, e se você perdeu alguém, que Deus te console, que Deus te anime, porque em breve isso vai passar. Vamos crer nisso, mesmo em meio a toda a desorganização e a todo o caos, isso vai passar. Deus te abençoe. E eu queria aproveitar a presença do Luquinhas para a gente ouvir mais uma canção aí. Está com você, Lucas.